Mateus 19, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e as curou ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, ansiosos com aquilo que o Senhor tem a nos dizer, na expectativa daquilo que o Senhor falará conosco. Por isso te pedimos que o Santo Espírito Divino Mestre aclare as nossas mentes, nos dê entendimento da Tua palavra, para que possamos, Pai, compreender o que acabamos de ler. E que Cristo, o profeta da igreja, mais uma vez, Senhor, nos ensine, que Ele nos admoeste, nos exorte, nos console, que Ele nos prepare para o dia glorioso, o noivo que prepara a sua noiva para as bodas de casamento, que Ele nos prepare, Pai, para que vivamos cada vez mais em obediência ao Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas limitações, sabe o quanto dependemos do Senhor. Por isso te pedimos, trata conosco essa noite e que saímos daqui diferentes de quando chegamos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. No sermão passado, nós, na verdade, temos a série em Mateus, que já temos caminhado já há alguns meses, e dentro da série de Mateus temos tido pequenas séries, spin-offs, séries menores. E nós tivemos uma sequência de 3 sermões com chamados do Senhor para nós. O primeiro foi o chamado à obediência, o segundo foi o chamado à santidade, e no último sermão nós tivemos o chamado ao perdão. E nós olhamos para o texto anterior a esse, que é Mateus 18, 15 a 35. E a partir desse texto, então, nós vimos a importância da confrontação de pecados, nós vimos a importância da disciplina na vida da igreja, mas, acima de tudo, nós vimos a importância do perdão de pecados, que é necessário que perdoemos pecados e perdoemos pecadores. Pecados não no sentido que há poder em nós para um perdão judicial, mas que possamos, de fato, perdoar uns aos outros, como o texto bíblico nos chama. E a partir disso, então, nós aprendemos 3 lições bem importantes e fundamentais para a nossa vida cristã. A primeira delas é que nós precisamos confrontar pecadores, para que não sejamos coniventes com as práticas de pecados, para que não sejamos testemunhas, para que não sejamos cúmplices em práticas de pecados e, acima de tudo, para que possamos ajudar o pecador, para que consigamos auxiliá-los nas suas debilidades. Há irmãos nossos que não caminharam tanto assim na vida cristã e precisa de irmãos mais experimentados para lidar com as lutas na santificação, as lutas contra o pecado. Aprendemos também que é preciso disciplinar pecadores, pois a disciplina ela tem um caráter didático para o pecador e para a igreja, além de glorificar a Deus. Lembrando que Mateus 18 tem lá o que é chamado rito suasório, que é quando você vai sozinho, conversa com a pessoa, confronta, depois testemunha, depois leva à igreja. E a disciplina ela é necessária, ela produz várias coisas gloriosas, dentre elas o bem do próprio faltoso. E terceiro, nós aprendemos que é preciso perdoar pecadores,
pois nós somos intimados por Deus, nós somos intimados pela sua palavra a fazermos isso, mas porque também fomos perdoados pelo Senhor. Nós até mostramos o texto correlato fazendo a seguinte pergunta, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus diz, todas as vezes que teu irmão chegar arrependido e pedir perdão, você tem que perdoar, nem que sejam 70 vezes 7. E aí ficou a pergunta para a nossa reflexão, né? Será que nós temos pedido ou liberado perdão aos que precisam? Será que nós temos buscado resolver os nossos conflitos? Ou é mais prático e tentador empurrar para debaixo do tapete e deixar que as coisas se resolvam sozinhas? Bem, hoje nós olharemos então para o jardim, porque é exatamente isso que Jesus faz. E o tema de hoje é lembrando do jardim. Porque Jesus, para responder aos fariseus, ele usa o jardim como ponto de partida, não apenas do propósito do casamento, mas também do grande problema do casamento. E hoje nós seremos desafiados, então, a pensar no jardim e pensar naquele que é o chamado mandato social. Lembrando que no momento da criação, em Gênesis 1, 26 em diante, nós temos mandatos que foram ali instituídos. O mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus, ele se manifesta especialmente no dia do Senhor. Nós temos o mandato social, que é crescer e multiplicar, constituir família. E nós temos o mandato cultural, que é todas as outras coisas que lidam com o cosmos, né, com o que foi criado, trabalho, educação, política, artes. E agora Jesus ele volta a sua atenção ao mandato social. E veja que Jesus já vem ensinando sobre a importância da santidade. Ele já vem ensinando sobre a importância da santificação, de como a santidade ela deveria permear as nossas relações, relação de irmandade, relação familiar. Ele já vem lidando com essas coisas. A santidade é necessária, porque sem santidade ninguém jamais verá a Deus. E agora ele volta então a sua atenção àquela que é o núcleo de qualquer relacionamento. O primeiro relacionamento, a primeira instituição criada pelo Senhor, que é o casamento, mas ele não faz essa entrada por ele mesmo, ele é provocado para entrar nesse tema. O texto começa dizendo o seguinte: e aconteceu o que? Concluindo Jesus estas palavras. Que palavras? O sermão que ele havia proferido sobre a importância da obediência, sobre a importância da santidade, sobre a importância do perdão. Ele concluindo então essas palavras, ele deixa a Galileia. Lembrando, irmãos, ele chega na Galileia depois de rodar várias cidades. Inclusive, quando ele chega, lhe é cobrado o imposto do templo, quando ele retorna para a Galileia. Agora, então, ele está deixando a Galileia, ele está saindo de Cafarnaum, e o texto nos diz, então, que ele foi para o território da Judéia, além do Jordão. E o texto diz o seguinte: seguiram-no muitas testemunhas, curou-as ali. Mais um dia no ministério de Jesus, né? O que você mais vê no ministério de Jesus é o quê? Multidões, curas, é o que mais acontece. E mais uma vez, rapidamente é citado isso. Ele está então curando pessoas que estão presentes numa multidão. Mas o dia de Jesus normal não é composto só por isso. É composto pelo que também? Os fariseus fazendo perguntas capciosas. E o texto então tem os fariseus, e ele é específico sobre isso. Eles experimentam Jesus, eles tentam a Jesus, e eles fazem isso o tempo todo, e muitas vezes usando a lei de Moisés. Por que não lava as mãos? Por que não jejua sempre? Por que a mulher adulta não é apedrejada? Sempre usando a lei de Moisés de forma distorcida, para tentar pegar Jesus em alguma pegadinha aqui. E a pergunta que eles fazem é a seguinte: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E é óbvio que Jesus ele tem a resposta a essa pergunta. Mas Jesus oferece um outro ponto de vista. E a resposta de Jesus não é simplista, irmãos. Pelo contrário, ele retorna ao jardim, ele retorna ao princípio, à criação de tudo, para responder àquele grupo religioso que é bem insistente, mas que eles precisavam aprender uma lição bem importante, que eles não haviam ainda atentado. Porque como meros religiosos, e normalmente os religiosos são assim, eles se atentam mais à exceção do que à regra. E Jesus deseja, ao voltar para o jardim, tratar sobre a regra. Por isso ele responde: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Ele está citando aqui, irmão, Gênesis, e não precisa você olhar a referência, porque você sabe de cor, Gênesis 1 e Gênesis 2, principalmente Gênesis 2, a partir do verso 18, quando é criado então o primeiro casal de forma mais descritiva,
e é instituído ali a necessidade do casamento entre esses dois, né? Ela foi criada para ser auxiliadora idônea, e não é bom que o homem esteja só, nós conhecemos o texto. E ele continua a fala em formato de pergunta. Ele diz, né? Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele está perguntando, vocês não leram isso? Por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Porque quando eles citam a questão do divórcio, eles estão citando Deuteronômio 24, de 1 a 4, a lei de Moisés sobre o assunto. E Jesus está dizendo o seguinte: espera aí, vocês leram Deuteronômio e vocês não leram Gênesis, que vem antes? Porque para chegar em Deuteronômio, eu tenho que ler Gênesis. Para ler Gênesis, eu não preciso chegar em Deuteronômio. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês não estão falando do básico. O básico é que Deus criou o casamento com um propósito. E ele continua dizendo, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ao citar Gênesis, irmão, Jesus não está fugindo à pergunta, ele sonda corações. Ele vai responder no versículo 9 exatamente o que eles querem discutir. Mas ele está fundamentando aquilo que ele vai dizer. Porque a preocupação dele é mostrar qual o motivo de existir separações. Ele quer mostrar por que o casamento, que tem um propósito eterno, maravilhoso quando é criado, por que ele sofre então intervenções ou rupturas? E aí ele olha para Gênesis para mostrar qual é a regra. Ao falar do problema, ao levantar o problema, ele deseja falar sobre o propósito do casamento. Porque se nós não entendemos o propósito do casamento, irmãos, não se enganem sobre isso. Separações virão. E ele quer mostrar então para eles a partir disso. Por isso ele faz a pergunta capciosa, né? Os fariseus, ao fazerem a pergunta, eles acham que estão sendo muito inteligentes. E ele faz uma pergunta ainda mais inquietante: vocês não leram a Escritura? Gênesis não tem na Bíblia de vocês? É praticamente isso que ele está dizendo. É como se ele dissesse, por exemplo, vocês conhecem Deuteronômio e não conhecem Gênesis. Nem Gênesis 1, nem Gênesis 2. É claro que eles conheciam, irmãos. É interessante que Paulo, ele faz o mesmo caminho. Paulo, ele tem muitos elementos semelhantes ao ministério de Jesus. E daí a discussão que alguns tratam, né, que assim como Paulo era fariseu, possivelmente Jesus também era fariseu. Fariseu não me refiro ao termo pejorativo, mas à escola rabínica. Ele ensinava na sinagoga, ele era chamado de rabi. Irmãos, não era qualquer pessoa que entrar numa sinagoga para ler o texto sagrado. Alguns entendem que Jesus, até os 12 anos, como qualquer judeu, ele foi criado pelo seu pai na lei e foi criado pelo seu pai num ofício de trabalho. Aos 12 anos ele foi sabatinado. Um judeu no bar mitzvah, o bar é filho, né? É quando há essa iniciação. Um judeu, então, quando confrontado, quando tratado ali pelos doutores da lei, o seu destino seria selado, ou a sua vida seria resolvida. Se ele passa no exame da ordem dos rabinos, né? Ele seguiria a carreira sacerdotal. Ele seria preparado para o ofício sacerdotal. Se ele não passa, ele seguiria o ofício do pai. Alguns discutem que Jesus era carpinteiro, mas na verdade a maioria das passagens o chamam de filho do carpinteiro. O fato, irmãos, eu não vou me alongar aqui, porque nós já tratamos sobre isso, se Jesus era fariseu ou não. Por que o ministério dele começa, por exemplo, com 30 anos, que é a idade que o ministério sacerdotal começaria, e a pessoa seria do Sinédrio, né? Paulo, por exemplo, possivelmente foi casado em algum momento, porque ele era membro do Sinédrio. Jesus não é membro do Sinédrio porque ele nunca se casou, e não veio para se casar com ninguém, e não veio nem sequer para compor o Sinédrio. Nós já tratamos sobre essas nuances da vida de Jesus. O fato é que Paulo, ele segue o mesmo caminho. Quando vai falar de casamento, qual é o texto que ele cita? Gênesis. Ele vai lá em Efésios 5, 22 a 23, ele cita Gênesis 2, 24, o mesmo texto citado aqui por Jesus, em paráfrase. Já Paulo, ele cita ipsilíteres o texto. Lá em Efésios 5, 31 e 32, ele vai citar o mesmo texto, literalmente dizendo o seguinte: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão uma só carne.
Só que Paulo, ele traz um elemento importante no texto. Ele fala grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Paulo, ele vai além de Jesus para dizer o seguinte: quando o casamento ele foi criado, o propósito de Deus era ensinar sobre Cristo e a igreja. Normalmente nós olhamos para a analogia que é feita, Jesus como noivo, a igreja como a noiva, e as bodas do cordeiro, o casamento do cordeiro com sua noiva, e nós achamos que Jesus ele roubou a ilustração. Ele pegou algo que já existia e ele se usa de algo que já existe para simbolizar a sua união com a sua igreja. Na verdade, Paulo está dizendo que é o contrário, que quando Deus ele cria o casamento, ele já tem em vista Cristo e a igreja. Na verdade, todos os relacionamentos familiares apontam para o nosso relacionamento com Deus. Pais e filhos, o nosso relacionamento com Deus Pai. Irmãos, o relacionamento como irmãos em Cristo na igreja do Senhor. O noivo e a noiva, o marido e a esposa, o relacionamento de Cristo e a igreja. Deus ele institui a família para ser uma parábola do seu relacionamento com o seu povo. E aí Jesus então, assim como Paulo, diz o seguinte: não há como separar aquilo que Deus uniu. Por quê? Porque se tornaram uma só carne. É como se fossem gêmeos siameses, apesar que hoje há muitas cirurgias avançadas para a separação, mas sempre há uma sequela, sempre há uma limitação. Eles são uma só carne. E tratar sobre a instituição do casamento da parte de Jesus é fundamental. Por quê? Por que ele precisa falar sobre o princípio, sobre quando tudo foi criado? Para lembrar aqueles que o ouviam, os fariseus, os discípulos, e também nós que lemos agora o texto, que aquele que criou o casamento foi Deus. E o mesmo que criou o casamento é aquele que sustenta o casamento, é aquele que garante que o casamento caminhe, não com facilidades, irmãos. Os que são casados sabem o que eu estou falando. E Jesus vai dizer a dureza do coração. É difícil. Nós veremos essa noite que o casamento ele é um instrumento de santificação nas nossas vidas. Mas o que Jesus está dizendo é: ele foi criado para a glória de Deus, e como foi criado para a glória de Deus, o próprio Deus não é apenas o criador do casamento, ele é o sustentador do casamento. Percebam que os fariseus eles querem saber a exceção, enquanto Jesus está preocupado com a regra. Eles querem saber o divórcio, que a exceção é a quebra da aliança. Jesus quer falar sobre essa aliança, que é feita diante de Deus, entre homem e mulher. Interessante porque muitas vezes, nós tivemos agora recentemente no Presbitério de São Paulo isso, a gente foi discutir o estatuto e o regimento interno, e algumas vezes as pessoas queriam criar algumas regras, que na verdade eram exceções, e eu falei lá na comissão: põe só as regras. Exceção, quando tiver, a gente discute à luz da Constituição. E os fariseus estão fazendo exatamente isso, eles querem discutir a exceção. Jesus está preocupado com a regra. E não se enganem, irmãos, em todas as situações, em todos os problemas, dúvidas, nós precisamos recorrer sempre aos princípios e não às exceções. Nós precisamos recorrer aos princípios que estão na Escritura. Jesus está dizendo isso para eles. Espera aí, você está citando a Bíblia para legitimar o divórcio. A mesma Bíblia que diz que a vontade de Deus é que seja uma só carne. O que é que vale mais? A vontade do Senhor, que é um princípio, ou a exceção a esse princípio? É isso que Jesus está dizendo para eles. Mas sabe, irmãos, a dureza do coração dos fariseus era tão grande que eles não se dão por vencidos. Eles replicam, eles dobram a aposta. E ao dobrarem a aposta, eles perguntam: tá bom, essa é a vontade do Senhor. Aí o verso 7 ele diz: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Se isso é verdade, veja, é isso que eles estão dizendo nas entrelinhas. Se isso que o Senhor falou é verdade, então Moisés está errado. Percebam, e nós já vimos isso em outros sermões, de como eles colocavam Moisés acima de Deus. Ele citar palavras do Senhor, e é o mesmo Moisés que registra Gênesis, vamos só lembrar disso, tá? Palavras do Senhor falando sobre a criação dos nossos primeiros pais, a instituição do casamento. Jesus cita o princípio. Aí eles falam assim: então quer dizer que Moisés errou? É isso que eles estão dizendo. Mas por que eles fazem essa pergunta? Porque qualquer um naqueles dias que atentassem contra a lei de Moisés poderiam ser apedrejados, poderiam ser mortos. Essa é a situação que envolve ali a mulher adúltera.
A mulher adúltera, quando ela é trazida à presença, então, de Jesus, e Jesus sonda corações, ele sabia a intenção daquele público, né, que estava lá com aquela mulher. Eles falam assim, a lei de Moisés manda apedrejar. E aí, o que é que a gente faz? A resposta de Jesus é, aquele que não tem pecados, atira a primeira pedra. Algumas versões, se você olha o original com mais cuidado, dá a entender que Jesus diz o seguinte, não é quem nunca pecou, mas quem nunca cometeu o mesmo pecado que ela, atire a primeira pedra. E aí o texto diz que um a um vai soltando a pedra, um a um vai deixando aquilo. E Jesus não é conivente com pecados. Ao final dessa situação ele chega para a mulher e fala assim, cadê os teus acusadores? E ele conclui dizendo, vai, não peques mais, não repita mais essa vida que não é bem vista diante do Senhor. Os fariseus constantemente, irmãos, eles tentavam usar Moisés para deslegitimizar aquilo que Jesus estava ensinando. Ao ouvir então a opinião de Jesus nesse texto, sobre o casamento, eles acharam que poderiam colocar Jesus numa saia justa, acharam que poderiam colocar Jesus em contradição com a lei de Moisés, o que resultaria não apenas no enfraquecimento do seu ensino, mas numa possível sentença de morte para eles. E aí Jesus, mais uma vez, retorna ao jardim. Ele já falou do propósito do casamento. Ele já falou, foi Deus que instituiu. Agora ele vai falar do problema. Quando ele retorna ao jardim, ele retorna ao pecado dos nossos primeiros pais. E responde o seguinte, verso 8. Por causa da dureza do vosso coração. E, gente, às vezes a gente não percebe como a palavra de Deus ela é rica e ela faz jogos de palavras, né? Eu tenho repetido em alguns locais que a guerra cultural que nós vivemos é uma tentativa de enfraquecer a linguagem. Porque ao enfraquecer a linguagem, você enfraquece a identidade de um povo. Linguagem neutra, o objetivo não é outro senão enfraquecer a linguagem. Por que eu falo isso, irmãos? Quando nós escutamos dureza do vosso coração, o que você imagina? Que de hora para outra seu coração fica duro? Não, nós lembramos, por exemplo, tira-me, Senhor, o coração de pedra e põe um coração de carne. É dessa dureza do coração que Jesus está se referindo. Um coração de pedra, ou seja, um coração que foi alcançado pelo pecado e aquela pessoa não foi regenerada pelo Senhor. E ele diz, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o início. Mais uma vez, irmãos, o casamento ele foi criado para servir como uma parábola sobre Cristo e a igreja. Se a gente trata o casamento de qualquer forma, nós vamos imaginar que a relação entre Cristo e a sua igreja poderia ser de qualquer forma. E há muitos que vivem assim, tratando Cristo de qualquer jeito e, entre aspas, se relacionando com ele de qualquer forma. Não, Jesus diz o seguinte, o propósito do casamento é que ele seja indissolúvel. E nós vamos explorar nos pontos algumas situações onde veremos claramente que até em situações de dificuldade, que aparentemente, parece ser motivo de divórcio, o intuito não é esse, o intuito é que um santifique a vida do outro. E Jesus então responde o que finalmente eles querem ouvir, que é o verso 9, ele diz, eu porém vos digo, ele falou do jardim, agora ele vai além, diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Agora Jesus mostrou claramente, ele está citando indiretamente Deuteronômio 24, de 1 a 4, depois você pode olhar lá, ele vai citar os casos que são possíveis. Ele, ao citar esse texto, ele não está legitimando o divórcio, ele está dizendo o seguinte, que por causa da dureza do vosso coração, exceções foram colocadas na lei. E ao dizer isso, ele está dizendo o seguinte, que há casos onde Moisés, de fato, legislou sobre casos que o divórcio se fazia necessário, se fosse necessário. Se fosse necessário, porque nós temos casos, por exemplo, no Antigo Testamento de relações sexuais ilícitas, onde o divórcio não foi aplicado, que é um exemplo bem simples. Nós temos lá Abraão, casado com Sara. Aí Sara tem uma ideia de gênio, Deita com a minha serva. Isso é adultério. Você pode tentar dar explicação, falar, mas a mulher consentiu. Ela não era a esposa dele.
Jesus está dizendo o seguinte, que há situações onde há a manutenção ainda, mas ele não está aqui defendendo agora, façam qualquer coisa, não. Ele já ensinou sobre obediência, ele já ensinou sobre santidade, ele já ensinou sobre perdão, ele já colocou os princípios por trás do assunto. E só uma observação, irmãos, o texto que nós temos aqui diante de nós, né, que nós temos aqui, por exemplo, o verso 9, nós já tratamos sobre isso, tá? Mas eu vou só salientar aqueles que não ouviram a explicação para poderem ouvir. No verso 9, no final tem o seguinte, abre colchetes, aí vai ter, e o que casar com a repudiada comete adultério. Por que há esse colchete aí? Porque normalmente, e Mateus usa muito desse artifício, nós já mostramos alguns textos, o próprio Pai Nosso, a doxologia do Pai Nosso, o texto que nós olhamos atrás, né, que trata ali sobre aquele que pecar contra ti, né, vai até ele e argue, que é Mateus 18, ali a partir do verso de número 15, né, que foi o texto que nós olhamos na semana passada, é porque nas versões, nos manuscritos mais antigos, aquela expressão não está presente. Há manuscritos onde ela está presente, mas nos mais antigos elas não estão. E aí alguns levantam a questão, será que dá para fazer doutrina a partir disso então? O problema, irmãos, é que Lucas 16, 18 repete esse texto. E ao repetir ele diz o seguinte, pode até ser que os manuscritos antigos, né, isso é interpretação nossa, nem citem. Mateus fez ali um acréscimo tardio, ou aquele que depois leu fez o tardio, mas faz para harmonizar principalmente com o texto de Lucas. E nós vimos que Lucas e Mateus estão conversando o tempo inteiro. De forma, irmãos, que mesmo havendo aqui o colchetes, ele não muda o sentido do texto. Por quê? Porque Lucas cita, o historiador, cita isso. E aí, vamos só lembrar alguns princípios que foram aprendidos nos 3 últimos sermões que nós ouvimos. Primeiro, não devemos servir de pedra de tropeço. Nós aprendemos isso em Mateus 18, de 6 a 9. Segundo, devemos procurar quem nos ofendeu e devemos tentar resolver. Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18, 21 e 22 traz o terceiro princípio, que aí é repetido por Lucas, que diz que nós devemos perdoar de forma ilimitada aqueles que estiverem arrependidos. 4, devemos pedir e liberar perdão. Aí você vê todos esses princípios e você agora olha para o que Jesus está ensinando. Se nós colocamos isso em prática, irmãos, não há dureza no nosso coração. Se não há dureza, nós não buscaremos atalhos ou saídas emergenciais para o casamento da gente. A gente vai tentar resolver. Ninguém é criança. A gente vai sentar e vai tentar resolver. Vai à luz da palavra para resolver. Vai sentar, vai dizer, vamos orar ao Senhor, o Senhor nos dará a luz de como resolver essa situação, de como resolver os conflitos que existem dentro do nosso casamento. Esses mesmos princípios que Jesus já havia colocado em Mateus 18, irmãos, eles servem também para a manutenção dos nossos casamentos, mesmo em situações de traição. E Cristo não está dizendo que ele concorda com isso. Ele está dizendo o seguinte, o divórcio é consequência do pecado. Se não existisse o pecado, Adão e Eva e os demais casais estariam juntos pela vida toda. Respondida então a questão dos fariseus, os discípulos resolvem também levantar questionamentos. E aí o verso de número 10 nos diz, né, que os discípulos dizem o seguinte, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Veja a ideia de jirico dos discípulos. Se for desse jeito, é melhor que não case. Os discípulos já pressupõem que o casamento vai dar errado. Já pressupõem que a dureza do coração vai fazer com que o casamento acabe. Aqui, irmãos, não aprofunda muito a questão. Marcos é mais preciso e é irônico isso. Por que é irônico? Porque Marcos é o mais apressado de todos os discípulos. Marcos é o que tem mais pressa. O pessoal brinca que se os evangelhos fossem um filme, Marcos era o trailer, porque ele é muito rápido, é tudo imediatamente. Mas assim como outros textos que nós já vimos, Marcos ele é detalhista sobre essa situação. Vê o que é que Marcos diz em Marcos 10:10. Diz o seguinte, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. Aqui só diz que ato contínuo eles perguntam. O texto de Marcos diz o seguinte, eles chegaram em casa. E ao chegar em casa, eles retornaram ao assunto. Ou seja, havia inquietação no coração deles sobre isso. E ao retornarem então ao assunto, eles dizem, Jesus, se esse é o quadro, se essa é a situação, é melhor não casar. E eles estão reconhecendo uma questão bem simples, casamentos têm problemas.
Ele falou assim, se for para eu casar, sabendo que há uma possibilidade de separar, é melhor que eu não case. E Jesus já diz o contrário, Jesus diz o seguinte, tem que casar, e logo depois ele vai aprofundar outras questões aqui, ele disse lá atrás o seguinte, tem que casar porque essa é a vontade do Pai, e não apenas casar, mas permanecer casado contando com o auxílio do sustentador. Os discípulos, eles são um pouco cínicos, até irônicos, quando eles dizem, não convém casar. E Jesus então ouve essa colocação depreciativa deles, né? E indica que realmente alguns não deveriam casar. E aí no verso 11 e 12, ele vai tratar desses assuntos, ele vai falar, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado. E aqui ele nos lembra a seguinte questão, irmãos, ele não está defendendo o celibato, ele está dizendo que nem todos devem casar. E nós conhecemos irmãos em Cristo, piedosos, que amam o Senhor e que não casaram. Você tem, por exemplo, John Stott, que não casou. Você tem outros na história que não casaram, por quê? Porque não foi dado a eles essa oportunidade. E aí é o motivo, por exemplo, que nós não consideramos o casamento como um sacramento. Por quê? Porque sacramento é tudo aquilo que Cristo instituiu para a sua igreja. Sacramento é uma ordem dada por Cristo para que todos passem. Mas se Jesus aqui diz que nem todos foram chamados para o casamento, ele está deixando bem claro uma coisa, o casamento não é propósito para todos. Muitos foram chamados para o casamento, outros foram chamados para, em nome de servir ao Senhor, não passar pelo casamento. Isso traz inclusive um refrigério para aqueles, né, que infelizmente não conseguiram passar por essa situação de matrimônio, entenderem que é vontade do Senhor, que o Senhor tem um propósito por trás. E ele continua dizendo, porque há eunucos de nascença, que eram aqueles que nasciam e já eram preparados para serem eunucos. Há outros, os de nascença, aqueles que não nasceram para casar. Há outros a quem os homens fizeram tais, ou seja, aqueles que foram separados e se tornaram eunucos. Eunucos eram aqueles que eram emasculados para não casarem e não reproduzirem. E há também aqueles que se fizeram eunucos. Quem são aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino? Aqueles que entenderam que realmente o casamento não é uma realidade para mim. E ele conclui dizendo, quem é apto para admitir, admita. Eu pergunto então, irmãos, Jesus, ele ao tratar sobre isso, ele trata sobre aquilo que é fundamental, e a partir do fundamental, daquilo que é princípio, ele vai tratando das exceções. Deus fez o homem e a mulher para se casarem, mas há aqueles que não vão se casar. Deus, ele instituiu o casamento, mas infelizmente, por causa da dureza do coração, o divórcio ele é uma possibilidade, assim como a morte é uma possibilidade. Eu faço essa analogia do divórcio e da morte, irmãos, porque ambos são rupturas. A morte é uma ruptura daquilo que é natural. O homem não foi criado para a morte, é isso que eu estou dizendo. E há lições aqui, então, que Jesus deseja ensinar sobre o casamento, que eu gostaria de rapidamente aplicar com os irmãos. A primeira coisa que nós vemos aqui no argumento de Jesus é que o casamento ele é importante. Ele não é uma coisa que deve ser negligenciada. O casamento não deve ser tratado de qualquer forma. A pessoa não deve casar para sair da casa dos pais. A pessoa não deve casar porque não consegue ficar sozinho. A pessoa não deve casar porque todo mundo está casando. Ela deve se casar porque é vontade do Senhor, é algo importante, é algo que foi instituído por Deus com um propósito importante. Jesus argumenta então sobre a importância do casamento e ele volta a nossa atenção ao jardim. Ao voltar a nossa atenção ao jardim, ele volta a nossa atenção à criação dos nossos primeiros pais. E sabe o que é mais importante do que a criação dos nossos primeiros pais? É a instituição do casamento. Por quê? Porque é uma parábola sobre Cristo e a igreja. Que é uma prova muito simples disso. Gênesis 1 e 1 até Gênesis 2 e 3, nós temos aquele que é o primeiro relato da criação. E nesse primeiro relato da criação, Deus ele é muito descritivo sobre dias, sobre o que foi feito, o que foi instituído. Aí em Gênesis 2:4, é como se a história se reiniciasse. E agora nós temos o segundo relato da mesma criação. E nesse segundo relato, o propósito é falar sobre a criação do homem e da mulher e sobre a instituição do casamento. Algo que ele só pincelou em Gênesis 1. Por quê? Porque ele está falando de aliança. Por isso Deus, em Gênesis 1, é chamado de Elohim, né? Que a tradução seria deuses, uma referência à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Gênesis 2:4,
ele é chamado de Senhor em caixa alta, que nós já vimos, que é o nome pactual de Deus. Ele está falando de aliança. E qual é o simbolismo inicial da aliança de Deus com o seu povo? O casamento entre o homem e a mulher. Por isso Paulo, mais uma vez, citando Paulo, ele faz essa mesma analogia em Efésios 5, 22 a 33, quando ele vai falando que a mulher deve ser submissa ao seu marido e o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se deu por ela, se entregou por ela a ponto de morrer por ela. E aí, irmãos, ele diz o seguinte: eis porque, isso é o verso 31 e 32 de Efésios 5, eis porque, ou seja, após citar Jesus como exemplo para os maridos, ele vai falar: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele diz: é por isso que o casamento foi criado. E ele ainda diz mais: grande é o mistério. Alguém fala assim: que mistério? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é o mistério do casamento. Por que ele é grande o mistério? Porque ele está se referindo a Cristo e à igreja. Nos versículos de 22 a 30, irmãos, Paulo ele está comparando o marido a Cristo, a esposa a igreja, deixando claro que Cristo e a igreja é o verdadeiro modelo para o casamento. Por isso que quando nós pensamos nas questões do nosso casamento, nós nos perguntamos como é que a igreja tem que lidar com Cristo e como é que Cristo tem que lidar com a igreja. Maridos, quando você vai liderar a sua casa, ser cabeça da sua casa, o modelo não é o casamento daquele seu melhor amigo ou qualquer outra pessoa, o casamento do pastor, o casamento do presbítero. O seu modelo é a união entre Cristo e a igreja. E o seu modelo maior é como Cristo trata a sua igreja. Eu falo que eu sou meio antigo de alma, né? Eu tenho umas coisas, eu peguei uma transição de gerações, né? Da geração mais antiga à geração mais nova. E aprendi algumas coisas do meu pai que eu vi que caiu um pouquinho em desuso, infelizmente, né? Por exemplo, o marido ele deve andar do lado de fora da calçada, perto do asfalto. Por quê? Naquela época, se viesse uma charrete, se viesse qualquer coisa, o marido tinha que tomar a frente e levar a pancada. O marido tinha que andar de mão dada do lado. Isso é dar vida pela igreja, como Cristo deu. E a mulher protegida aqui na calçada. Se numa ciclofaixa, um patinete ou qualquer coisa perder o controle, você vai tomar a frente e você vai sofrer a pancada. Só que hoje os casais nem de mão dadas andam mais, irmãos. Eu já falei para vocês de 2 vídeos que eu assisti na internet, um glorioso e o outro lamentável. 2 situações de 2 casais. O primeiro casal, a câmera pegou, né? A câmera pegou a cena. O casal está lá andando. Chega um cara para assaltar o casal. O rapaz vai embora e a moça fica lá atrás. O cabo desse tinha que apanhar o dia todo, de cinta, para ver se aprendia a ser homem. Já a segunda cena, que é gloriosa, mas ao mesmo tempo triste, foi aquela cena que todos viram na televisão, um jovem, novo ainda, quando chegaram para assaltar ele, a namorada, ele toma a frente, protege a namorada, leva um tiro e vai a óbito. Isso é dar vida pela esposa, irmãos. Se o cara não está disposto a fazer isso no namoro, não vai fazer no noivado, que sequer no casamento. Porque algumas práticas, elas não são aprendidas no casamento, elas são levadas para o casamento. Paulo, ele faz essa comparação. E sempre pensamos, irmãos, que Cristo, mais uma vez, se valeu da figura do casamento ao contrário. E ao falar isso, então, eu digo aos homens, nós precisamos ter Cristo como modelo. Tudo que ele fez pela igreja, nós precisamos estar dispostos a fazer também. As mulheres precisam ter a igreja como modelo de como elas devem, como auxiliadoras idôneas, se submeterem aos seus maridos. E hoje a palavra submissão é uma palavra meio que proibida de usar, né? E eu já disse para os irmãos que submissão não é inferioridade. Só são apenas papéis diferentes. Ambos têm a imagem de Deus, homem e mulher. E é óbvio que se o marido liderar a sua esposa como Cristo lidera a sua igreja, a esposa não vai se sentir inferiorizada. Mas se eu levar ao absurdo o argumento de que papéis diferentes ou estar sobre a missão de alguém é inferior, eu vou dizer que Jesus ser obediente até a morte de cruz, o torna inferior ao Deus Pai. Porque ele é obediente, ele é submisso ao Pai. Mas ele não é inferior, ele é igualmente Deus. Tem os mesmos atributos que Deus tem. Esse argumento, muitas vezes usado pelo feminismo, ele é uma afronta ao próprio Deus, porque está dizendo que Cristo é menor do que o Deus Pai, e ele não é, assim como o Espírito Santo também não é menor que o Deus Pai e o Deus Filho. Ambos e todos são
de fato Deus. Os versículos 31 e 32 de Efésios, então, nos dizem o seguinte, irmãos: o casamento só existe para servir como uma parábola sobre Cristo e a igreja. Por isso, e aí eu defendo isso, né, que não há necessidade dos casamentos continuarem em novos céus e nova terra. Por quê? Porque eles já ensinaram sobre o que ele queria ensinar, já foi ensinado o que precisava ser ensinado. Claro que se nós chegarmos lá e tivermos a boa notícia que estaremos com as nossas esposas eternamente, creio que todos ficaram felizes com isso. Amém, né? As esposas estão aí, marido, digam amém também, por favor. Mas eu não vejo promessas bíblicas para isso. E não usa aquele texto, mas no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Céu não é a mesma coisa que novos céus e nova terra. Céu é o estado intermediário, é aquele lugar onde os que morreram e esperam a volta de Cristo lá estão, tá? Mas a gente pode conversar sobre esse texto em um outro momento. O casamento, ele é importante, mas ele não é só importante, irmãos. Jesus faz questão de dizer que o casamento, ele é indissolúvel. Por isso ele mostra claramente a vontade do Pai. Ele está dizendo o seguinte para eles: o que é mais importante? O que Deus quer ou o que Moisés disse? Por isso ele fala: não tendes lido que o Criador desde o princípio. Ele não viu um modelo numa cultura e resolveu imitar e falar: olha, essa cultura aqui tem casamento, eu vou fazer um casamento também. Não, ele desde o princípio ele fez homem e mulher para que fossem uma família. Os nossos primeiros pais foram criados com alguns propósitos, e um deles é o propósito do casamento. Por isso o homem não deveria ficar só. Por isso Deus propositalmente, didaticamente, não cria a mulher de imediato. Ele cria o homem começa a nomear os animais, começa a nomear segundo cada espécie, e percebe que esses animais têm pares. E ele fala assim: rapaz, está faltando alguém para mim. Eu estou sobrando aqui. E Deus vai lá e fala: não é bom que o homem esteja só. Fale uma auxiliadora que lhe seja idônea. Bota ele para dormir. Tira uma costela de Adão. Prepara a mulher com todo carinho, tendo também a imago Dei. E quando ele acorda, ele fala: essa parece comigo. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Sabe o que é isso interessante, irmãos? O seu amor para com seus filhos não pode ser igual ao amor que você tem para com seu esposo e a sua esposa. Porque os seus filhos não são uma só carne com você. O seu esposo e sua esposa são. Eles têm a sua carga genética junto com o seu marido. Mas um dia eles vão sair e eles serão uma só carne com outra pessoa. Uma das maiores taxas de divórcio, irmãos, que nós temos hoje, acontece em 2 momentos. Os 2 primeiros anos de casado, onde as pessoas ainda estão se acostumando uma com a outra. Imagina, quem tem irmãos aqui vai saber. Aqueles que têm irmãos do mesmo pai e da mesma mãe vão saber mais ainda. Você foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e você briga com seu irmão o tempo todo. Imagina pegar 2 pessoas que foram criadas por pais diferentes, de formas diferentes. Eu sempre cito isso, né? Gemima um dia chegou para mim e falou assim: amor, abraça mais a minha mãe. E eu falei assim: por que minha família não se abraça? Só para explicar. Você não vê minha família? Feliz aniversário, é aniversário de alguém. Hoje é o aniversário do meu sogro, inclusive, né, do seu Moura, está fazendo aniversário hoje. Eles ligam, fazem chamada de vídeo. Um dia Gemima falou assim: já ligou para sua irmã para dar parabéns? Eu já mandei mensagem de texto. Não, amor, pelo amor de Deus, liga para ela. Eu ligo: ô Priscila, por exemplo, minha irmã mais velha: ô Priscila, parabéns, Deus te abençoe. Obrigado, Samuel. Peraí que Gemima quer falar contigo. Eu passo para Gemima. Minha família é assim, não tenho muito o que falar. A família da Gemima é abraçando, é beijando, é sempre junto. E aí ela falou assim: minha mãe reclama porque você não abraça ela muito, ela acha que você não gosta dela. Eu falei assim: mas amor, eu não abraço nem minha mãe. Abraça mais. E uma das mulheres que eu mais abraço hoje é minha sogra. Minha esposa, minhas filhas. Minha mãe ainda é: oi mãe, tudo bom? E está resolvido o problema. Nós temos criações diferentes. Isso gera problemas. Então, o primeiro dado é: uma das grandes causas de divórcio, 2 primeiros anos de casados. Mas sabe qual é o maior índice de divórcios? O ninho vazio. O que é o ninho vazio? É quando os filhos se casam. E o marido e a esposa ficam sozinhos em casa. E eles não sabem mais ficar sozinhos. Não há mais conversa, não há mais diálogo. Por quê? Porque eles fizeram a vida deles voltado para criar os filhos. E só isso.
Eles não mantiveram a chama acesa. Eles não andaram juntos. Eles não foram cúmplices e parceiros. Eu lembro daquela lista que a gente fazia para casar, e todo mundo tinha essa listazinha, né? Que eu vou casar, tem que ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia meu pai falou assim: meu filho, você tem que ser mais realista com a vida, e você precisa também não ser tão específico, não precisa ter essa altura exatamente. Pode ser uma pessoa de uma estatura tal. E aí uma vez eu fui mostrar a lista para minha avó, já falecida, né? Minhas duas vós são falecidas já. E aí eu mostrei a lista e ela falou assim: ah, filho, sabe qual tem que ser o primeiro ponto dessa sua lista? Vocês precisam ser bons amigos e conversarem bastante. Porque no final, filho, é só o que vai sobrar. Depois eu atualizei essa lista, colocando que o primeiro ponto e o mais importante é que ela precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque as outras coisas vão ser consequência, irmãos. As outras coisas vêm no pacote. E Jesus, ele fala isso então. Ele diz que o motivo do casamento, deixar pai e mãe, tornar uma só carne, é a glória do Senhor. E ele diz que esse casal se une formando uma só carne para quê? Para a glória do Senhor. Por isso ele diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E aí que ele está se referindo à dureza do coração. Aquilo que Deus uniu, que a dureza do coração não separe. Cristo afirma claramente, irmãos, que o casamento, ele é indissolúvel. O casamento, ele é indissolúvel porque ele foi criado por Deus. E foi criado por Deus para que dure a vida inteira. Não são esses os votos que nós fazemos até que a morte nos separe? E ele está se referindo a Cristo e a igreja. A relação com Cristo e a igreja, ela é indissolúvel. Imagina, irmão, se Cristo resolvesse romper o casamento conosco por aquilo que nós fazemos. Não durava 1 hora esse casamento. Mas esse casamento também, irmãos, ele é imperfeito. Ele não é apenas importante, ele não é apenas indissolúvel, ele é imperfeito. São 2 pecadores juntos que disseram sim. Tem até um livro muito bom, Quando Pecadores Dizem Sim, recomendo a leitura a todos, apesar de não ser da nossa editora, é da editora Fiel, mas é um bom livro para ler. O casamento, ele é imperfeito, irmãos. Por isso que Jesus, antes de se responder a pergunta capciosa que foi feita pelos fariseus, Jesus, ele relembra o motivo, o porquê e o para que o casamento existe. Jesus havia, irmãos, argumentado já contra as exceções de Deuteronômio. E para argumentar contra as exceções de Deuteronômio 24, ele apresenta a regra, Gênesis 1, 26 a 28 e Gênesis 2, 24. Eles ainda replicam, né? Mas Moisés deu a carta de divórcio, e veja a resposta dele: isso foi por causa da dureza do vosso coração. Sabe, irmãos, no trabalho pastoral que nós temos, né? Nós temos que lidar com situações, crises em casamento, acompanhar, e aqueles que aconselham também precisam lidar. E o fato, irmãos, é que as crises, infelizmente, existirão até a volta de Cristo, ou até o Senhor nos recolher para si. Mas sabe qual é a perfeição do casamento, de um casamento que é imperfeito? É que Deus, ele cria o melhor instrumento de santificação que alguém pode ter, o cônjuge. É o cônjuge que conhece, além do Senhor, os seus pecados. É o cônjuge que caminha com você e sabe dos seus pecados. A ponto que chega um momento que vocês já sabem o que o outro vai dizer pelo olhar. É o cônjuge, irmãos, que é usado pelo Senhor para lidar com os seus pecados. É o cônjuge, irmãos, que é usado pelo Senhor para confrontar os seus pecados. A ilustração são 2 porcos espinhos passando frio e tendo que se abraçar. No casamento, irmãos, as máscaras caem. No casamento, as armaduras são retiradas. E precisam ser retiradas, para que Deus trabalhe nas nossas vidas através dos nossos cônjuges. A auxiliadora idônea que nos confronta a respeito dos nossos pecados. O líder espiritual que confronta a esposa a respeito dos pecados. Isso não deve ser trunfo em briga. Alguns usam como trunfo na briga para dizer: mas você é assim, você é assado, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso é Satanás falando através da sua boca. Não, irmãos, não é uma guerra, é uma aliança. Aliados não brigam entre si.
eles se unem para um abençoar a vida do outro. Os meus pais, mesmo com o tempo que eles viveram, eu fiquei em casa, aliás, eu me casei com 31 anos e fiquei na casa dos meus pais até 2009, 2010. Eu me casei em 2013, mas aí eu saí para o pastorado, fui pastorear em Natal, depois em Mossoró. Mesmo, eu vou completar esse ano, está em 2025, né? Vou completar 12 anos de casado, agora em novembro. E se parar para pensar, os meus pais conviveram comigo 30 anos. Eles não me conhecem como a minha esposa me conhece. Porque com os pais nós temos as máscaras e escondemos as coisas. Com esposo e com esposa não há como isso acontecer. Por isso, irmãos, a grande maravilha do casamento é que o cônjuge, a esposa e a esposa são instrumentos de santificação nas nossas vidas. É Deus usando a nossa esposa, o nosso esposo, para tratar os nossos pecados. Por isso, se a sua esposa chegar para você e lhe questionar algumas coisas, não responda de bate-pronto dizendo que ela está errada. Reflita biblicamente. O que ela está me dizendo é bíblico? Quando o esposo chega para a esposa e questiona também, faça esse exercício. É bíblico o que a minha esposa está me dizendo, o que o meu esposo está me dizendo? E leve isso em conta, irmãos. Porque o casamento, ele é imperfeito. E a dureza do coração que traz a separação. É chegar à esposa e confrontar o marido nos seus pecados e ele preferir pular fora do barco ao invés de mudar. E esse é o mecanismo de defesa da gente, né? Quantas amizades nossas, as pessoas tinham boa intenção e queriam de fato nos ajudar, mas nós pulamos fora porque eles começaram a nos confrontar sobre pecados, sobre erros nossos, e nós não quisemos mudar, e para isso nós preferimos nos afastar. Cristo, ele diz o seguinte, ele cita o princípio no verso 4 e verso 8 para dizer que o divórcio só existe por causa da queda, porque antes da queda, essa palavra ela seria impronunciável. Eu estava assistindo um vídeo sobre neocolonialismo, né, uma das palavras do momento, e uma senhora lá, tentando impor o aborto a uma africana, e dizendo que aquela africana não queria abortar porque ela estava com uma mente neocolonizada, ou seja, foi imposto pelo branco ao africano que ela não deveria abortar. Ela responde dizendo o seguinte: minha senhora, neocolonialismo é o que a senhora está fazendo, porque na minha língua não existe nenhuma palavra que sirva para aborto. Não está no vocabulário da tribo que eu faço parte essa palavra, porque ela é abominável. A palavra mais próxima que eu tenho é assassinato. E divórcio é a mesma coisa, irmãos, não estava no vocabulário de Adão e Eva, divórcio. Essa palavra ela é consequência da queda. Mas infelizmente, irmãos, a queda aconteceu. E isso tornou os casamentos que deveriam ilustrar Cristo e a igreja em casamentos imperfeitos. Mas sabe qual é a maravilha do texto que nós lemos aqui? Do Deus que faz nova todas as coisas? Em Cristo nós podemos ter um casamento perto da perfeição. Não é que as coisas vão ficar mais fáceis, irmãos, são difíceis. As coisas são difíceis. Mas em Cristo, irmãos, é possível que nós santifiquemos os nossos casamentos e nós tenhamos casamentos que glorifiquem ao Senhor. Eu pergunto então, que aplicações nós podemos tirar do texto dessa noite? A primeira delas, irmãos, nós precisamos entender a importância do casamento, de tudo que ele é, de tudo que ele representa. Quando nós entendemos isso, irmãos, já é metade do caminho. Entender para o que ele foi criado para falar de Cristo e da sua igreja, para espalhar a glória de Deus por toda a terra. Lembre que quando ele diz crescei-vos e multiplicai-vos, ou seja, espalhe a imago Dei por toda a terra, isso só é possível por causa do casamento. É por isso que as famílias disfuncionais de hoje em dia, elas não conseguem procriar. Por quê? Porque elas não foram feitas para isso. O homem e a mulher, eles podem espalhar a glória de Deus por toda a terra. Segundo, nós precisamos lutar pelo casamento. Lutar mesmo, irmãos, pois ele foi criado pelo Senhor e ele nos promete que nos ajudará a sustentá-lo pela vida toda. Qual foi a última vez que, ao lidar com um problema, você e seu esposo, antes de qualquer briga, você se ajoelhou e disse: Senhor,
nós temos um conflito, nós temos um problema para resolver, nos ajuda a resolver esse problema. Sozinhos nós não conseguimos. O problema, irmãos, é a autossuficiência, é acharmos que conseguiremos resolver. E só vai aumentando, e só vai aumentando. E o negócio que começou pequenininho, fica gigantesco. Coloque-se diante do Senhor. Diga: Senhor, essa luta não é apenas minha, é tua também, porque o Senhor que criou o casamento. O Senhor é o sustentador do casamento, me ajuda a ter um casamento para a tua glória. Terceiro, nós precisamos buscar santificar os nossos casamentos, colocando-o diante do Senhor e dependendo de Deus para que os nossos corações sejam amolecidos pelo Senhor, para que eles não sejam duros. Muitas vezes, ao buscar ajuda, o conselheiro vai olhar e vai falar: nossa, o negócio começou tão bobo. E eu sugiro um filme para vocês assistirem, Separados pelo Casamento. É o livro que nós usamos, o filme que nós usamos aqui no pré-nupcial. A briga começa por causa de 12 limões e acaba gerando uma crise interminável no casamento. E quantas vezes, irmãos, há brigas que existiram entre nós e os nossos cônjuges que começaram por um negocinho bobo. Mas nunca é um negocinho bobo, né? Outras coisas estão por trás, pecados não confessados, conflitos não resolvidos. Nós precisamos buscar o Senhor e pedir que Ele nos auxilie em santificação. A pergunta que eu deixo para a sua reflexão semanal é: o seu casamento está bem? Ou ele precisa de ajustes? A minha oração, meu desejo sincero, irmãos, é que o Senhor nos ajude a entender a importância do casamento. Que Ele nos auxilie na nossa santificação como esposos e esposas, a santificação do nosso casamento. E que Ele nos ajude a lutar pela continuidade. Porque não se engane, irmãos, o modelo que vocês têm de casamento, tendo filhos, possivelmente os filhos de vocês vão reproduzir esse modelo. E qual modelo que eles vão reproduzir quando eles se casarem? Que Deus nos ajude, irmãos, a termos casamentos que glorificam o Senhor. E sempre que tivermos dificuldade, lembremos do jardim. Olhemos para o momento em que o casamento foi criado, o propósito, o motivo da criação do casamento. E que possamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, não foi para isso que eu me casei. Me ajuda a ter um casamento que glorifique ao Senhor.